Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI. Eu sou o Fernando Carmo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para alterar o padrão de interação entre as visualizações dentro do Power BI. Antes de mais nada, eu já convido você a se inscrever aqui no canal, a curtir e compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Também ative as notificações para que você seja informado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoal, basicamente o que a gente vai ver hoje é como é que a gente faz para alterar o padrão de interação entre as visualizações. Isso pode parecer relativamente simples, mas tem alguns detalhes, algumas dicas e truques que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, bora aqui para o meu computador e vamos ver como fazer essa alteração. Muito bem, pessoal, já estou aqui com um relatório do Power BI Desktop aberto. Para a gente não é importante aqui o relatório que eu esteja abrindo, você pode abrir qualquer relatório aí na sua máquina. Eu tenho aqui uma visualização de linha e uma visualização de gráfico de colunas. Eu vou mudar essa visualização aqui também para um gráfico de colunas, tá? Apenas para ficar mais fácil para a gente compreender o que a gente vai de fato alterar aqui. Quando a gente fala em interação entre as visualizações, é o seguinte: quando eu clico, por exemplo, nessa linha dessa tabela, o que nós temos aqui é uma interação de cross-highlight. Você pode ver que só ficou aqui em 2017, uma linhazinha bem fininha que nós temos aqui, e aqui nessa outra visualização também de 2017. Se eu selecionar aqui com Ctrl, umas 2, 3 linhas, a gente também consegue enxergar que foi feito um cross-highlight em 2014, 2015 e nessa outra visualização também. E o mesmo acontece quando a gente seleciona aqui um slicer. Esse aqui é um slicer padrão. Vou selecionar, por exemplo, crédito. E aí é feito um filtro aqui para a gente em todas as visualizações. Muito bem, pessoal. Então, como é que a gente faz para a gente alterar essa interação entre as visualizações? A alteração ela é relativamente simples. Você seleciona aqui uma visualização, vem até a opção Format, Edit Interactions. E nós vamos alterar as interações entre as visualizações. Então, como eu estou aqui com a minha tabela selecionada, eu posso alterar o padrão para essa visualização aqui de gráfico de colunas. O padrão, que é o Highlight, eu posso marcar para não fazer nada. Então, se eu selecionar aqui um registro, pode ver que nada aconteceu para esta visualização. Ou eu posso marcar aqui um filtro. Feito isso, olha só, ao invés de fazer um highlight, como acontece aqui nessa visualização também de colunas, na realidade toda a visualização ela é filtrada por esse registro. Então, se eu selecionar o Ctrl e selecionar mais umas 3 linhas, repare que foi feito aqui para a gente um filtro e não um highlight. Até aqui é algo relativamente comum, é algo que a gente está acostumado a fazer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou até voltar aqui para highlight, vou desmarcar aqui esses registros selecionados. E um outro tipo de interação que nós temos também é a interação dos slicers. Quando a gente seleciona um slicer, a gente pode marcar aqui, por exemplo, débito, segurar o Ctrl e crédito. O que acabou de acontecer aqui, pessoal? Quando eu selecionei o crédito, foi feito para a gente aqui um filtro em todas as visualizações. Quando eu segurei o Ctrl e selecionei o débito, novamente foi aplicado um filtro em todas as visualizações. Esses são alguns detalhes que nós vamos alterar nesse vídeo, que é justamente para mostrar para vocês como é que a gente altera a interação do slicer com as outras visualizações. Bom, a primeira coisa que nós vamos alterar aqui é justamente, pensa o seguinte, nós temos numa página 10 visualizações no gráfico de coluna, gráfico de pizza. E aí, quando a gente quer alterar a interação de uma tabela entre as visualizações, eu não quero que seja highlight, eu quero que seja tudo filtro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a tabela, vir até a opção Edit Interactions, marcar para esta visualização filtro, para esta outra visualização filtro, selecionar uma segunda tabela. Então, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou diminuir essa tabela, Ctrl C, Ctrl V, venho aqui nessa segunda tabela, também preciso clicar nela, marcar filtro e marcar filtro, ok? Então, pessoal, isso daqui é contraprodutivo. A gente tem que selecionar as nossas visualizações e para cada visualização eu tenho que alterar a interação de highlight para filtro. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar para highlight, para esta visualização de tabela, para esta outra também vou voltar aqui para highlight ao invés de filtro.
e a gente consegue alterar aqui no Power BI essas interações de uma única vez. Como é que a gente faz isso? Vamos até File, Options and Settings, Options, e nós vamos até a opção Report Settings do Current File, ou seja, eu vou alterar algumas configurações desse relatório. E em Visual Options, nós temos aqui uma opção que é mude a interação padrão das visualizações de Cross-Highlighting para Cross-Filtering. O que isso quer dizer? Ao invés de a interação entre as visualizações ser o Highlight, nós vamos mudar para o filtro. Dando um check aqui nessa caixa, vamos clicar em OK. Então olha só, quando eu clicar aqui em uma linha de uma dessas duas tabelas, não vai acontecer mais um highlight nessas outras visualizações, mas sim um filtro. Então vou selecionar aqui qualquer linha e olha só, o que alterou para a gente aqui é que não acontece mais o highlight, mas sim o filtro. Pessoal, isso daqui é fantástico, porque a gente consegue alterar de cross-highlighting para filter em todo o nosso relatório, sem a gente ter que ficar entrando página por página e editando as interações entre as visualizações. Bom, um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês é algo bastante interessante com relação aos slicers. O slicer ele tem uma interação padrão com as outras visualizações que é de filtro, e a gente não consegue alterar esse tipo de interação. A única coisa que a gente consegue fazer é marcar para uma visualização não ser filtrada. Então, se eu selecionar, por exemplo, aqui o tipo de pagamento, Format, Edit Interaction, nós só temos aqui filtro ou não fazer nada. Então eu vou clicar aqui em None. Quando eu aplicar um filtro aqui, boleto, nada acontece com essa visualização. Eu vou voltar aqui para o filtro. Só que acontece o seguinte, pessoal, se nós selecionarmos aqui boleto, depois crédito, é aplicado de novo filtro, depois débito, é aplicado de novo filtro. Aí falar, não, só queria boleto e débito, desmarca o crédito. É feito de novo filtro. Então a gente consegue mudar um pouco essa interação do slicer com as outras visualizações. Como é que a gente faz essa mudança para que toda vez que eu selecione um item dentro do slicer, ele não fique aplicando os filtros em todas as visualizações? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos até File, Options and Settings, Options. Aqui em Current File, nós vamos até a opção Query Reduction. Em Query Reduction, nós temos duas opções bem interessantes, pessoal. A primeira é falando especificamente do slicer. A opção marcada aqui por padrão é aplicar as mudanças do slicer instantaneamente. E é isso que nós vamos alterar. Nós vamos marcar aqui a opção para criar, para aplicar um botão para cada slicer. Quando nós alterarmos os valores desse slicer, não haverá interação entre as visualizações e o que vai acontecer é habilitar um botão para a gente poder aplicar essas mudanças. Vou clicar aqui em OK. Olha só, ficou meio estranho aqui o meu slicer porque eu preciso aumentar um pouco o tamanho dele. Obviamente eu teria que dar uma reestilizada aqui no layout, mas a ideia não é nem essa para esse vídeo. A ideia, pessoal, aqui é o seguinte. Vou abrir aqui o meu slicer, vou selecionar só crédito e repare que nada aconteceu dentro das minhas visualizações. O que aconteceu foi, dentro do meu slicer foi habilitado o botão Apply. Quando eu clico nesse botão, aí sim os valores são aplicados nas visualizações. O mesmo acontece aqui, ano de venda, 2014, vou segurar o Ctrl, 15, 16 e 17. Olha só, nada aconteceu. O que eu preciso fazer? Clico fora e clico em Apply. Aí sim, 2014, 15, 16 e 17. Por último, pessoal, uma outra interação que nós temos dentro do nosso relatório com as visualizações são os filtros. Vou selecionar aqui a visualização vendas por tipo de pagamento, filtros. Filtros é um outro tipo de interação que existe sobre as visualizações. Então, por exemplo, vou pegar aqui o ano, Basic, e nós temos aqui 2014, olha só, repare que já filtrou, segurar o Ctrl, 2015 e 2016. O filtro também aconteceu. Se eu selecionar aqui o tipo de pagamento, quando eu clico, vou desmarcar aqui, pessoal, o crédito, olha só, para trazer tudo. Vamos lá, olha só. Muito bem, então deixa eu voltar aqui, nós temos 2014, 2015 e 2016, e o tipo de pagamento, quando eu seleciono aqui boleto,
olha só, já acontece o filtro ali. Se eu segurar o Ctrl crédito, novamente o filtro é aplicado. Nós podemos, pessoal, mudar essa interação dos filtros com as visualizações. Como é que a gente faz isso? Vou até aqui em File, Options and Settings, Options, Current File, venho aqui em Query Reduction, e logo abaixo do Slicer nós temos os filtros. O que essas opções nos permitem? Primeiro, adicionar um Apply para cada filtro que nós tivermos, então eu vou clicar em OK. Repare que apareceu um Apply aqui para este filtro e um Apply para este filtro. Então, por exemplo, se eu desmarcar o 2016 e selecionar o 2017, nada aconteceu na nossa visualização. Eu preciso clicar em Apply Filter para aí sim aplicar esse filtro na nossa visualização. O mesmo acontece para essa visualização de baixo. Desmarquei o crédito, selecionei o débito, Apply Filter, e olha só depois que a gente clicou em Apply Filter, os valores dessa visualização mudou. Por fim, pessoal, nós temos lá em File, Options and Settings, Options, Query Reduction, nós temos aqui a opção para adicionar um único botão para aplicar todos os filtros que nós selecionarmos. Então, vou clicar nessa opção, OK. Olha só, o botão Apply Filter, ele sumiu dos nossos filtros. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Vou desmarcar aqui, deixar 2015, 2016, boleto, desmarcar boleto, deixar crédito e débito. Eu não tenho mais um Apply para cada filtro. Eu tenho um único botão Apply que ele vai fazer a aplicação desses filtros na visualização ou nas visualizações que nós tivermos selecionadas. Então é isso, pessoal, nós vimos bastante coisa nesse vídeo, nós vimos como alterar as interações entre as visualizações, nós vimos como alterar as interações entre as visualizações de forma geral, mudar de Cross Highlight para Cross Filtering. Nós também vimos como é que a gente habilita o botão Apply, né, aplicar para cada slicer, e por fim eu mostrei aqui para vocês como é que a gente altera as interações dos filtros com as nossas visualizações. Mais uma vez, pessoal, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para que você seja lembrado toda vez que sair um vídeo novo. Quero muito agradecer também vocês por terem assistido esse vídeo, desejo bons estudos e até o próximo vídeo.